A história começa no fundo de uma masmorra perigosa, onde 3 aventureiros poderosos acabaram de terminar uma batalha intensa. Trabalhando juntos, eles conseguiram derrotar centenas de demônios, e até forçaram o Rei Demônio a recuar. Um dos guerreiros, chamado Goran, está extremamente orgulhoso do que eles conquistaram. Mesmo não tendo conseguido matar o Rei Demônio, ele acredita que causaram dano suficiente para deixá-lo gravemente ferido. O herói loiro chamado Eric concorda com ele. Ele diz que os ferimentos que causaram devem ser suficientes para impedir o Rei Demônio de atacar novamente por bastante tempo. O terceiro membro do grupo, um mago chamado Luck, parece muito menos interessado em comemorar a vitória. Em vez disso, ele continua encarando um dos braços decepados do Rei Demônio, que foi cortado durante a batalha. Goran e Eric dizem a Luck para parar de se preocupar com o braço, e simplesmente aproveitar o fato de que eles sobreviveram. Eles brincam com ele dizendo que ser tão nerd com coisas estranhas como essa provavelmente é o motivo de ele ainda não ter encontrado uma namorada. Mudando de assunto, Eric diz que eles deveriam se apressar para voltar para casa, porque a batalha fez com que ele perdesse o nascimento de seu filho. Luck ouve isso e diz que momentos como esse são exatamente o motivo de ter escolhido continuar solteiro, mas Eric e Goran discordam dele imediatamente. Eles explicam que ter uma família nunca deveria ser visto como um fardo. Para eles é uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode ter. Antes que a conversa possa continuar, um grande grupo de demônios aparece de repente e cerca os 3 aventureiros por todos os lados. Luke analisa rapidamente a situação. Ele percebe imediatamente que depois de tudo pelo que já passaram, não há nenhuma chance de vencerem outra batalha direta naquele estado de exaustão. Sem perder um segundo, Luke cria 3 círculos mágicos ao mesmo tempo. Então ele diz a Goran e Eric para deixarem tudo por conta dele e fugirem enquanto ainda podem. Eric e Goran respondem gritando na mesma hora. Eles mandam Luke parar de dizer coisas tão ridículas, porque não existe nenhuma chance de abandonarem ele. Luke não discute com os dois. Em vez disso, ele lança silenciosamente uma barreira de terra. Uma enorme parede de terra surge de repente entre eles, prendendo Eric e Goran do lado de fora do campo de batalha, enquanto Luck fica sozinho para enfrentar os demônios. Eric e Goran batem desesperadamente na barreira e gritam para Luck parar com aquela loucura. No entanto, Luck se recusa a ouvi-los. Ele os lembra calmamente de que os dois têm famílias esperando por eles em casa. É exatamente por isso que eles precisam sobreviver, mesmo que isso signifique deixá-lo para trás. Enquanto os demônios avançam contra ele, Luck libera um feitiço de energia que atravessa a primeira leva e derruba todos no mesmo instante. Cercado pelos corpos, ele reconhece uma verdade incômoda. Já está chegando ao limite do que ainda consegue fazer, e os demônios não mostram o menor sinal de que vão parar. A situação piora drasticamente quando a General Demônio surge de repente. Agarra-o pelo pescoço e começa a drenar diretamente sua força vital. Depois de jogá-lo para longe e caminhar lentamente em sua direção, claramente esperando finalizar tudo, Luck usa a própria técnica dela contra ela. Ele aplica a mesma habilidade de absorção de mana nela e a exorciza na hora. Esse tipo de adaptação instantânea só é possível por causa de uma habilidade única de aprendizado que Luck possui, permitindo que ele absorva e reproduza qualquer feitiço usado contra ele. O que vem depois são vários meses lutando sem parar naquela mesma masmorra, eliminando demônios sem fim. Sempre que o cansaço o alcançava, Luck conjurava um feitiço chamado Marionete, uma técnica que mantinha seu corpo lutando sozinho enquanto ele dormia, permitindo que se recuperasse sem nunca parar completamente. Depois de meses nesse ciclo, Luck começa a se perguntar se finalmente limpou o lugar. Então o Rei Demônio retorna de repente, lançando uma enorme bola de fogo diretamente contra ele. Luck ergue uma barreira e absorve o ataque, ficando realmente surpreso por o Rei Demônio ter se recuperado tão rápido depois da surra que levou da última vez. Ele avança e tenta usar seu toque de drenagem, mas o Rei Demônio responde com uma barreira invisível que absorve a habilidade por completo. A partir daí, Luck começa a ser dominado aos poucos, e a situação chega ao pior momento quando a lâmina da maldição do Rei Demônio destrói sua espada completamente. Sem arma, Luck abandona o combate corpo a corpo e passa a lutar apenas com feitiçaria, lançando ao mesmo tempo seu fogo infernal aprisionador e seu toque de drenagem. Os dois ataques acertam ao mesmo tempo, colocando o Rei Demônio em uma situação impossível. Ele pode morrer queimado no fogo infernal ou ter sua força vital consumida pelo toque de drenagem. Não existe uma boa resposta para nenhuma das duas opções. Uma explosão cegante acontece em seguida, e quando a luz finalmente desaparece, Luck se arrasta pelo chão e avalia a situação. O Rei Demônio está acabado. Ele
comemora discretamente, pega a lâmina da maldição como prêmio e segue em direção à superfície. Quando chega lá, ele percebe rapidamente que não faz ideia de onde está. Além disso, sua carteira de aventureiro foi incinerada em algum momento durante a luta, deixando-o completamente sem dinheiro e sem qualquer tipo de identificação. Depois disso, ele segue para a capital real. No momento em que chega, os guardas o param e chamam sua atenção por estar andando nu, acabando por lhe dar algumas roupas novas para vestir. Seu primeiro pensamento é ir direto para a casa de Goran. Quando chega lá, ele fica chocado com o tamanho enorme da mansão. Ele pede imediatamente para ver Goran, mas o mordomo recusa, achando que Luck é apenas mais um fã tentando encontrá-lo. Depois disso, Luck decide ir até a guilda dos aventureiros para emitir sua carteira de guilda novamente. No caminho, porém, ele percebe uma estátua de pedra no meio da cidade que não estava ali antes. Ele pergunta a um homem que passa por perto sobre ela, e o homem fica chocado por Luck não reconhecer quem é. Ele explica que a estátua é de São Luke, o famoso herói que lutou na masmorra para impedir os demônios durante uma década inteira. Luck percebe de repente que a estátua é dele, e que todos devem ter presumido que ele morreu na masmorra, por isso a construíram em sua homenagem. Ele também fica surpreso ao descobrir que passou 10 anos lutando lá sem sequer perceber. Depois disso, ele finalmente vai até a guilda dos aventureiros, onde Goran o reconhece imediatamente. Goran o leva para uma sala nos fundos e o abraça, chorando de alegria e dizendo o quanto está feliz por ele ter voltado vivo. Luck então começa a devorar vários bolos, já que fazia muito tempo que não comia comida de verdade. Eventualmente, Goran tira os bolos dele, insistindo que ele precisa comer mingau de arroz para manter uma dieta equilibrada. Eric então chega todo elegante, carregando um mingau de arroz pessoalmente, e diz a Luck o quanto está feliz em vê-lo novamente. Luck apenas manda ele se acalmar, dizendo que não gosta da visão de um homem adulto chorando. Deixando isso de lado, Eric aponta que tanto ele quanto Goran envelheceram visivelmente, enquanto Luck, estranhamente, parece mais jovem do que antes. Luck olha seu reflexo e percebe que é verdade. Ele realmente ficou mais jovem. Ele imagina que isso deve ser resultado de ter absorvido a força vital do Rei Demônio depois de derrotá-lo. Goran e Eric ficam completamente sem palavras no momento em que descobrem que Luck realmente derrotou o Rei Demônio. Eric explica que o reino estava ocupado preparando seu exército caso o Rei Demônio retornasse algum dia. Mas como Luck já o derrotou, agora está claro que ele merece algum tipo de recompensa. O que mais pega Luck de surpresa é o momento em que Goran se refere a ele como Vossa Majestade. Goran explica que Eric se tornou rei depois que o rei anterior decidiu que ele merecia o trono, já que Eric era um nobre que participou da expulsão do Rei Demônio. Por também ter participado daquele mesmo esforço, Goran acabou sendo nomeado grão-mestre da Guilda dos Aventureiros. Além disso, Luck também descobre que Eric lhe concedeu um título de nobreza pela parte que desempenhou ao expulsar o Rei Demônio. Foi por isso que a estátua foi construída, já que todos acreditavam que ele tinha morrido em serviço. Ao ouvir isso, Luck começa a se perguntar se estar vivo agora talvez possa causar problemas, já que o reino inteiro acredita que ele está morto. Goran e Eric entendem o ponto dele, então Luck decide de deixar o mundo continuar acreditando que São Luck está morto, enquanto ele recomeça do zero como um aventureiro comum. Goran se pergunta se isso não seria entediante demais para alguém do nível dele, considerando que ele é um feiticeiro de rank esse, mas Luck diz que ficará tudo bem, já que sempre gostou de uma boa aventura. Goran não demora muito para conseguir uma nova carteira de aventureiro para ele, desta vez sob o nome de Locke em vez de Luck. Seus verdadeiros atributos também ficam escondidos na carteira, então para qualquer pessoa que olhar, ele parecerá ser apenas um aventureiro comum de rank F. No dia seguinte, enquanto Locke segue em direção à guilda, uma garota loira o vê de longe e o observa com curiosidade silenciosa, perguntando-se quem ele é. Locke chega à guilda pouco depois e é apresentado à recepcionista, Aroni. Ele diz que gostaria de aceitar uma missão de extermínio de goblins, mas ela o aconselha a não fazer isso, achando que ele é apenas um novato inexperiente, que provavelmente acabará morto. Nesse momento, um grupo de aventureiros chama por ele, sugerindo que façam a missão juntos. Aroni gosta da ideia e rapidamente dá sua aprovação. Lá fora, os dois aventureiros se apresentam como Ario e Ginny. Ario é um mago, enquanto Ginny é uma arqueira. Locke se apresenta apenas como guerreiro, e com isso resolvido, os três partem em direção ao esconderijo dos goblins. No caminho, Locke percebe que Ginny é uma exploradora realmente habilidosa. Ela permanece próxima da trilha e consegue interpretá-la com um instinto afiado, percebendo rapidamente detalhes que outros poderiam deixar passar. Por isso, ela não parece alguém que realmente pertence ao rank F. Mesmo assim, Ginny parece ter subestimado quantos goblins eles estão enfrentando, já que nenhum dos dois percebe um conjunto de pegadas camufladas. Goblins não são inteligentes o bastante para esconder seus próprios rastros, o que significa que outros
outra coisa, algo mais inteligente, provavelmente está guiando eles. Loki pensa por um momento em avisar os outros dois, mas decide não fazer isso. Como ele está basicamente treinando os dois, quer que aprendam com os próprios erros e cresçam com a experiência. Eles finalmente chegam à entrada da caverna dos Goblins, e depois de explorar a área por um tempo, Loki se oferece para liderar enquanto Arya e Jeanne fornecem cobertura de longe. Trabalhando juntos, o grupo consegue derrotar mais de 30 Goblins, embora o esforço esteja claramente começando a desgastar Arya e Jeanne, já que ambos estão ficando sem mana e flechas. Percebendo isso, Arya sugere que eles recuem, e Loki concorda que é a decisão certa. Mas nesse instante, um rugido profundo ecoa pela caverna. O Lord Goblin despertou. Loki acha toda uma situação estranha, pois os Goblins vêm mostrando um nível incomum de coordenação o tempo todo, quase como se alguém estivesse comandando eles das sombras. Assim que o Lord Goblin se prepara para atacar, uma garota fera surge do nada, entrando na luta e avisando o Lord Goblin para não ficar no caminho dela. Irritado com a provocação dela, o Lord Goblin balança seu pesado porrete contra a garota fera. Ela desvia do ataque com uma agilidade impressionante, e em seguida golpeia o ombro dele com sua lâmina. No entanto, a carne blindada do monstro é grossa demais para ser cortada. Percebendo que terá uma luta difícil pela frente, ela manda o grupo de Loki fugir enquanto ainda há tempo. Loki diz para Arya e Jeanne saírem primeiro, e os dois concordam. Eles se perguntam se ele ficará bem sozinho, mas Loki parece mais preocupado com eles. Loki avisa os dois para tomarem cuidado com o ataque surpresa durante a saída. Enquanto eles vão embora, Loki elogia Arya por ter partido em vez de ficar para trás apenas por amizade. Caso tivesse feito isso, ele só teria se tornado um peso morto em uma luta muito acima do seu nível. Enquanto a garota fera enfrenta dificuldades contra o Lord Goblin, Loki pergunta casualmente se ela precisa de ajuda. Irritada por ele ter ignorado seu aviso para fugir, a garota diz que ele pode fazer o que quiser. No entanto, ela o alerta para ficar longe da luta, pois não confia nas habilidades dele. Loki observa a batalha dela, parecendo entediado com a ação sem graça. Ele diz à garota que ela está perdendo para o Goblin, ferindo seu orgulho. Ela se pergunta se Loki acha que ela é mais fraca do que o monstro, mas ele explica que na verdade estava falando da espada dela. Como se tivesse esperado o momento exato, a espada da garota fera se despedaça de repente diante dos ataques implacáveis do Lord Goblin. Com a garota aparentemente desarmada, Loki pergunta se agora ela aceitará sua ajuda. No entanto, ela continua recusando e manda que ele saia da caverna. Em seguida, puxa outra espada da bainha e avança contra o Lord Goblin, pronta para derrotá-lo com uma arma nova. De repente, todo o seu ímpeto é destruído quando o Lord Goblin simplesmente arranca a espada de sua mão com um golpe. Desta vez, Loki decide parar de brincar e entra diretamente na luta. A garota observa chocada, enquanto ele afirma com confiança que destruirá o monstro sozinho. O Lord Goblin ruge para atordoar Loki, fazendo a garota cobrir os olhos. No entanto, Loki permanece completamente indiferente e divide o Goblin em 4 pedaços com apenas um ataque. Ao ver aquele homem estranho derrotar um monstro tão poderoso como se não fosse nada, a garota fera subitamente começa a se sentir atraída por Loki com seus instintos de guerreira despertados pela masculinidade dele. Porém, quando ele pergunta se ela está bem, ela sente um pouco de medo dele. Em seguida, apresenta-se como Sia, filha do chefe da tribo das Feras do Leste. Ela agradece sinceramente por ele ter salvado sua vida antes de perguntar sobre sua identidade. Loki afirma de repente que é um aventureiro de rank F, então obviamente ela não acredita. Em seguida, ele mostra com orgulho seu cartão de rank F. Ao ver aquilo, Sia não tem escolha a não ser aceitar a realidade. Mesmo assim, ela se pergunta por que ele parece tão feliz por estar no nível mais baixo de todos. Ele ignora a preocupação dela e pergunta qual é seu rank de aventureira. Sia revela que é rank B e pede desculpas por ter mandado que ele fosse embora antes. Naquele momento, ela não fazia ideia de que estava falando com alguém infinitamente mais forte do que ela. Entendendo que Sia estava apenas preocupada com alguém que parecia fraco, Loki garante que não se incomoda. Em seguida, pergunta que tipo de monstro vive no ponto mais profundo da masmorra. Ao ouvir isso, Sia fica sem palavras, pois a identidade do chefe da masmorra deveria ser um segredo. Embora Sia tente esconder a verdade no começo, Loki percebe facilmente suas mentiras. Ao notar que ela não quer revelar o segredo, ele se vira e começa a seguir mais fundo para dentro da caverna. Sia pergunta o que ele está fazendo e Loki diz que pretende derrotar o chefe final sozinho. Embora tenha sido contratado apenas para uma pequena missão de exterminar goblins, ele teme que o chefe final da masmorra possa ferir as pessoas que vivem nos arredores. Ao ouvir suas palavras, Sia repentinamente avisa que o chefe final não é brincadeira. Por algum motivo, ela se esquece completamente de que a identidade dele deveria ser mantida em segredo. Ela revela que o chefe final é um cruel Lorde Vampiro, muito mais
poderoso do que o Lord Goblin. Loki admite que vampiros são inimigos muito mais problemáticos. No entanto, ele se lembra de que Cia estava tentando limpar a masmorra e pergunta se ela realmente estava pensando em enfrentar o vampiro sozinha. Loki a lembra de que um vampiro é uma criatura extremamente poderosa, então não existe maneira de alguém como ela derrotá-lo sem ajuda. Cia sabe que ele está certo, mas afirma que é seu dever derrotar o vampiro. Loki concorda com a cabeça e volta a caminhar, deixando-a decepcionada. Querendo compartilhar sua história, ela começa a falar mesmo sem ele ter perguntado nada. Algum tempo atrás, a tribo de Cia estava lutando contra um clã inteiro de vampiros. Embora tivessem derrotado a maioria deles, um conseguiu sobreviver e feriu gravemente o pai dela. Depois disso, o vampiro fugiu do local e desapareceu dentro daquela caverna. Na tribo dos Homens-Fera, permitir que um inimigo escape é considerado uma enorme desonra. Por isso, Cia deseja vingar seu pai ferido, derrotando o vampiro pessoalmente. Loki pergunta se a honra dela ainda será restaurada caso aceite sua ajuda. Cia explica que sim, mesmo que receba assistência. Então ele entrega a sua espada a ela para substituir a que foi quebrada. Cia fica confusa, pois isso o deixaria desarmado, mas Loki afirma que luta melhor, usando apenas as mãos. A princípio ela pensa que ele está apenas sendo gentil por causa dela, mas então ele começa a destruir vários goblins como se fossem feitos de papel. Cia fica impressionada com a força incrível de Loki, sem saber que ele desenvolveu uma força monstruosa e uma enorme habilidade em artes marciais, depois de ser forçado a sobreviver contra o exército do Lorde Demônio por uma década inteira. Com a ajuda de Loki, os dois logo chegam à sala final da masmorra. Lá, o Lorde Vampiro ri de maneira sinistra ao sentir a presença de Cia. Ele lembra a garota ingênua que nem mesmo seu poderoso pai conseguiu arranhá-lo, então ela não tem esperança alguma de colocar uma única mão em seu corpo. Cia fica furiosa com suas palavras, e o Lorde Vampiro se prepara para derrotá-la. Depois de vê-lo de perto, Loki percebe que o vampiro manipulou deliberadamente os goblins próximos para parecerem fracos, atraindo aventureiros para dentro da masmorra e drenando sua força vital. O vampiro fica impressionado com a capacidade de dedução dele, mas não pensa muito sobre a força de Loki. Ele destaca que, embora a magia dos vampiros não funcione contra Homens-Fera, consegue controlar a mente de um humano com seus feitiços. Ao ouvir isso, Cia percebe que cometeu um erro ao envolver Loki em seus problemas. Embora Cia tente avisá-lo, Loki começa a caminhar em direção ao Lorde Vampiro, como se estivesse em transe. Enquanto Cia se culpa por ter colocado a vida dele em perigo, o vampiro começa a se vangloriar, acreditando que já venceu. Ele provoca Cia, dizendo para ela escolher se prefere morrer pelas mãos do amigo ou pelas dele. O vampiro continua falando com arrogância, mas de repente, Loki acerta um soco bem no rosto dele. Depois de ser humilhado, o vampiro se pergunta por que sua técnica especial não funcionou. Loki simplesmente explica que possui uma grande resistência a efeitos mentais negativos, mas essa explicação não o satisfaz. O vampiro afirma que não existe maneira de um humano resistir ao ataque de um Lorde Vampiro. Ao ouvir isso, Loki expõe o suposto Lorde Vampiro, revelando que ele é, na verdade, apenas um vampiro inferior fingindo ser grandioso. Isso deixa o vampiro furioso, e ele avança violentamente contra Loki, apenas para ser chutado de volta contra uma parede. Loki continua zombando dele, chamando-o de versão inferior, e então o vampiro tenta recuperar sua honra. Embora ataque usando tentáculos de escuridão, Loki os evita facilmente, e usa um círculo mágico de alto nível para aumentar drasticamente a velocidade do próprio corpo. Em um piscar de olhos, ele aparece bem diante do vampiro, e usa seu toque de drenagem para sugar toda a energia dele. Depois de ser derrotado, o Lorde Vampiro se pergunta quem Loki realmente é. Em resposta, o aventureiro sorridente afirma que é apenas um aventureiro qualquer de rank F. De repente, o vampiro diz que Loki lançou uma poderosa maldição sobre si mesmo ao derrotá-lo. Embora Loki não acredite em suas palavras, Cia avança e divide o corpo do vampiro ao meio usando a espada dele. O vampiro fica chocado ao perceber que não consegue regenerar o próprio corpo depois do corte da espada. Em seus últimos momentos, ele avisa Cia de que ela fez algo irreversível com seu medalhão. Cia devolve a espada de Loki, dizendo que ela liberou um poder estranho quando atravessou o vampiro. Loki afirma que ela deve ter imaginado aquilo, já que não pode simplesmente revelar que aquela é a espada do Lorde Demônio caído. Em seguida, Cia revira o chão e encontra um medalhão amaldiçoado deixado pelo vampiro. Ela explica que cada pessoa morta ou absorvida pelo vampiro libera uma energia de ressentimento, que alimenta o poder da maldição dentro do medalhão. Loki se pergunta por que nenhum vampiro possuía esses medalhões 10 anos atrás. De repente, o vampiro ri usando o pouco de força que ainda lhe resta. Como seu medalhão foi exposto ao mundo, ele afirma que isso abrirá um portal para a dimensão sombria. Ao ouvir isso, Loki finalmente fica sério. O vampiro se gaba de que seus supostos deuses sombrios destruirão a Terra entrando pelo portal. Então Loki se lembra de que a fenda dimensional é o mesmo lugar onde ficou preso lutando durante 10 anos. Naquela época, os humanos ainda não haviam descoberto nenhuma maneira de entrar no portal a partir de seu próprio mundo. Quando o Lorde Demônio atacou através do portal, Loki
Loki e seus amigos saltaram para dentro dele, porém o portal acabou se fechando no mundo deles. Por causa disso, Eric e Goran não conseguiram voltar para resgatá-lo depois de escaparem da dimensão. De repente, Loki corta o medalhão ao meio e absorve o poder amaldiçoado que havia dentro dele. O vampiro fica chocado, incapaz de acreditar que alguém pudesse absorver uma maldição tão poderosa sem sofrer nenhum efeito colateral. Loki diz ao vampiro que mesmo se o portal tivesse se aberto, nenhum demônio teria saído de lá. O motivo disso é, obviamente, o próprio Loki, já que ele exterminou todos os demônios que existiam dentro daquela dimensão. Ao ouvir isso, o vampiro finalmente percebe que Loki usou a espada do Lorde Demônio para absorver a maldição e liga os pontos. Ele se pergunta se Loki é o lendário grande sábio Luck. No entanto, Loki cala sua boca antes que ele consiga falar demais. Infelizmente, Cia já ouviu tudo, então o segredo foi revelado. Loki pede desculpas por ter quebrado o medalhão. Cia não se importa, então os dois começam a sair da masmorra. Ela se pergunta se Ario e Jean estão bem, mas Loki confia nas habilidades dos dois. De repente, Cia para ao perceber que o chamou pelo primeiro nome. Loki também para, surpreso com as palavras dela. Cia então pergunta se ele realmente é o sábio lendário, e Loki pede que ela mantenha isso em segredo. Ela sorri, animada por carregar o segredo de alguém tão importante. Mais tarde, eles entregam os materiais dos monstros à guilda dos aventureiros. A recepcionista fica surpresa com a pilha gigantesca de materiais. Então Loki e seu grupo explicam que a masmorra simplesmente tinha mais goblins do que o normal. Ao ouvir isso, a recepcionista pede desculpas em nome da guilda por terem avaliado incorretamente a dificuldade da missão. Mais tarde, Cia agradece novamente a Loki por toda a ajuda. Ele sorri e pergunta se em troca ela pode compartilhar as informações de sua tribo sobre vampiros. Embora tenha conseguido derrotar o Lorde Vampiro naquele dia, Loki teme que outros vampiros possam usar métodos desconhecidos para mergulhar o mundo novamente no caos da fenda dimensional. Cia sorri e pergunta se ele pode falar diretamente com Goran. Loki concorda, então ela pede que ele avise Goran para ficar atento aos vampiros. Em seguida, ela oferece a Loki metade de seu medalhão. Quando ele pergunta o motivo, Cia explica que aquilo servirá como prova para convencer Goran a manter os vampiros sob vigilância. Loki aceita o medalhão e Cia vai embora. Depois ele o leva até Goran, que parece extremamente preocupado depois de Loki ter desaparecido por 3 dias inteiros. Enquanto os dois conversam, alguém se aproxima silenciosamente da sala para escutar a conversa escondido. Depois de lembrar Goran de que ele não é sua mãe, Loki explica que o Lorde Demônio era na verdade apenas um peão usado pelos chamados deuses sombrios. Goran se pergunta de que material o medalhão é feito. Apesar de suas habilidades como feiticeiro, Loki também não consegue identificar o material. Ele sugere mostrá-lo a um alquimista, e Goran concorda em considerar a ideia. Quando Loki se vira para ir embora, Goran agradece sinceramente por ele ter protegido os aventureiros novatos Ario e Jean. Loki aceita o agradecimento e sai, mas logo esbarra em uma garota. Ele se pergunta quem ela é, então Goran começa a apresentá-la como sua filha, Chelis. No entanto, ela vai embora antes que ele consiga dizer qualquer outra coisa. Loki se pergunta se Chelis o odeia, mas Goran explica que ela na verdade odeia o próprio pai. Desde criança, Chelis queria se tornar uma aventureira. Embora tenha recebido uma habilidade de Rank B, Goran se recusou a permitir que ela seguisse esse caminho, preocupado que ela acabasse se machucando por causa de sua falta de experiência. Loki lembra que só é possível adquirir experiência no mundo real, mas Goran se recusa a deixar a filha sair antes de consultar sua esposa, que atualmente está visitando uma nação estrangeira. Em seguida, ele pede um favor a Loki. Goran explica que quando sua filha completar 15 anos, ela será considerada adulta e poderá se tornar uma aventureira por conta própria. Por causa disso, ele espera que Loki fique de olho nela quando ela inevitavelmente escapar. No dia seguinte, Loki observa Chelis treinando com sua espada, sentindo-se irritado por ter que cuidar dela dali em diante. No entanto, Chelis fica ainda mais irritada ao perceber que ele está olhando. Mais tarde, enquanto Loki almoça na mansão de Goran, Chelis entra na sala e se senta diante dele. Sob o olhar intenso dela, Loki se sente desconfortável e espera algum tipo de insulto ou rejeição. Em vez disso, ela repentinamente o acusa de ser o filho ilegítimo de seu pai, fazendo Loki quebrar a própria xícara de chá de tanto choque. Loki nega imediatamente a suposição dela, mas Celis acha que ele está mentindo. Ele se pergunta como ela pode ter tanta certeza, então ela explica que tem todas as provas contra ele. Primeiro, ela aponta que Goran esperou sua esposa sair de casa antes de convidar Loki para entrar. Em segundo lugar, ela acha que seu pai ficou feliz demais ao ver Loki, mesmo que ele supostamente seja apenas um amigo. Por fim, ela se lembra de como seu pai ficou preocupado com Loki quando ele não apareceu. Embora Loki esteja irritado com a preocupação exagerada de Goran, Celis acredita que seu pai se importa demais com ele para que não seja um membro da família. Ao ouvir as ilusões de Celis e saber que Goran e sua esposa estão brigados, Loki se pergunta se toda aquela família tem algum problema na cabeça. Então ele percebe o mordomo-chefe lançando um olhar mortal em sua direção. Para evitar sua fúria, Loki
tenta convencer Celes de que não é o irmão perdido dela. Ele explica que Goran estava tão preocupado porque ele passou 10 anos lutando contra demônios perigosos. Loki também diz a Celes que parece muito mais jovem do que realmente é, e foi por isso que ela o confundiu com o filho de Goran. Ao ouvir isso, ela fica boquiaberta, e Loki pensa que finalmente conseguiu fazê-la entender. No entanto, Celes apenas muda o status dele de irmão mais novo para irmão mais velho. Loki afirma com firmeza que não é o irmão mais velho dela. Desta vez ela se recusa a ouvir mais uma única palavra dele. Enquanto Celes começa a agir como uma irmã mais velha convencida, Loki decide mostrar sua carteirinha de aventureiro, e explica que se fosse filho de Goran, teria o mesmo sobrenome da família. Depois de dar uma olhada nela, Celes conclui que Goran deve ter deserdado Loki para proteger sua honra como homem. Chateada por Loki ter sido abandonado por seu suposto pai, ela promete conversar com Goran para fazê-lo reconhecer o próprio filho. Diante daquela garota teimosa, Loki começa a perder toda a esperança na família de Goran. No fim, ele remove o feitiço de proteção de sua carteirinha de aventureiro, revelando que na verdade é o grande sábio Luck. E um aventureiro de rank S, Celes, fica extremamente impressionada com as credenciais de Loki. Mas por causa da aparência jovem dele, ela ainda acredita que o grande sábio é seu irmão mais velho. Ela aponta que a estátua de Loki se parece exatamente com seu pai, o que o deixa ainda mais furioso. Loki leva um bom tempo até finalmente convencê-la de que não faz parte da família dela. No final, ela se desculpa pela teimosia de antes. A própria Celes admite que pode ser teimosa, mas Loki acha que isso é falar pouco. Agora ele finalmente entende porque Goran era tão contra deixá-la se aventurar sozinha. Com aquela personalidade de cabeça dura, essa garota imprudente acabaria se metendo em problemas o tempo todo. No entanto, Loki também acha que a teimosia dela pode ser uma qualidade. Ele acredita que Celes tem uma grande força de vontade e convicções firmes, o que pode ajudá-la a continuar forte durante momentos difíceis. Sabendo disso, ele decide dar a ela uma chance como aventureira. Loki descobre que Celes já havia entrado secretamente para a Guilda dos Aventureiros, então a leva para realizar uma missão com ele. Depois de aceitarem uma missão de rank e na guilda, os dois seguem para uma floresta em busca do objetivo. Durante o caminho, Celes se diverte explorando a paisagem natural. Ela admira as árvores ao redor e mergulha em um rio de água doce, aproveitando cada momento. Depois da pausa, eles seguem mais fundo pela floresta para encontrar o objetivo. Eventualmente chegam ao vilarejo indicado. Lá descobrem com os moradores que uma quantidade suspeita de bestas míticas foi vista nas regiões próximas. Embora esses monstros sejam enormes e poderosos, por algum motivo ninguém morreu ao encontrá-los. Ao ouvir isso, Loki acha que há algo estranho na missão. Se realmente houvesse um grupo de monstros míticos poderosos causando destruição pela região, a guilda jamais teria designado aquela missão para aventureiros fracos de rank E. Em vez disso, sabendo que as criaturas não mataram nem feriram ninguém, a guilda provavelmente acredita que essas bestas míticas sejam falsas. Celes não entende o que isso significa. Então Loki explica que alguém está simplesmente criando ilusões de bestas míticas. Pouco depois eles seguem para a área onde as criaturas foram vistas. Assim que chegam, um dragão surge do nada, soltando um rugido poderoso para anunciar sua presença. Apesar de parecer incrivelmente realista, o rugido do dragão levanta uma enorme nuvem de poeira no ar. Ao ver aquilo, Celes começa a duvidar de que o monstro seja apenas uma ilusão. Loki a tranquiliza, dizendo que, apesar de sua aparência, o dragão não possui a aura de uma verdadeira besta mítica, confirmando suas suspeitas anteriores. Depois de dizer a Celes que ela estará segura contra o dragão, ele a incentiva a enfrentá-lo. Ela corre na direção da criatura que tenta atingi-la com a cauda. Celes desvia do ataque com grande agilidade e salta sobre as costas da criatura. Então começa a correr em direção à cabeça do dragão. Enquanto a criatura rosna de frustração, ela tenta cravar sua espada na cabeça dele. No entanto, o dragão bloqueia a espada dela com suas garras. Celes recua e tenta novamente, mas ele continua bloqueando todos os seus golpes. Enquanto observa a luta, Loki admite que Celes é uma verdadeira guerreira de rank B, apesar de ter crescido protegida. Mesmo assim, ele fica surpreso ao ver que o dragão consegue bloquear fisicamente os ataques dela, apesar de ser uma ilusão. Normalmente uma ilusão não é nem de longe tão realista quanto aquela criatura. Em vez de um feitiço de ilusão comum, o dragão parece ser uma enorme parede de mana quase sólida. Por ser extremamente concentrada, essa mana realmente consegue bloquear os ataques de Celes. Enquanto Loki continua observando, o dragão parece ficar irritado com ela. Ele inclina a cabeça para trás, preparando uma bola de fogo incandescente dentro da boca. Em seguida, dispara a bola de fogo contra Celes, que sai rolando de dor. Ao ver isso, Loki finalmente decide intervir. Ele flutua até o alto e coloca
coloca a mão sobre a cabeça do dragão, copiando a técnica usada para criá-lo. Então usa seu toque drenante para absorver toda a mana dentro da criatura. Depois de derrotar o dragão, ele manda Celes parar de rolar como se estivesse pegando fogo. Ela se levanta e percebe que as chamas não eram reais. Loki explica que enfrentar uma ilusão de frente sempre terminará em fracasso. Celes fica irritada e pergunta por que ele não a avisou antes. Ela também pergunta como se deve lutar contra uma ilusão. Então Loki responde que é preciso derrotar o ilusionista. No entanto, como os ilusionistas normalmente ficam escondidos, é difícil descobrir onde estão. Caso ela não consiga encontrar o alvo, a única opção restante é fugir. Ao ouvir isso, Celes fica furiosa, pois não gostaria de fugir depois de desperdiçar tanto esforço. Loki a lembra de que se um ilusionista escondido decidisse machucá-la, ela literalmente morreria. Ao ouvir isso, ela admite que fugir realmente parece melhor do que morrer. Então Loki se vira sabendo que o ilusionista ainda está por perto. Ele chama em direção à floresta e pede que a pessoa se revele. Como esse indivíduo não feriu ninguém com suas ilusões, Loki promete tratá-lo com gentileza. Depois de esperar um pouco, ele não recebe nenhuma resposta. Então avisa ao ilusionista que investigará o assunto à força, já que está cumprindo uma missão. Finalmente a voz do ilusionista é ouvida. Ele explica que está protegendo algo precioso na floresta. Loki pergunta se ele não pode mover esse objeto precioso. Então o ilusionista admite que é difícil transportá-lo. Ao ouvir isso, Loki concorda com a cabeça. Como não quer danificar os pertences de uma pessoa inocente, ele não se importa em terminar a missão em fracasso. Ao ouvir isso, Celis fica muito chateada. Loki também lembra ao ilusionista que se cancelar a missão e voltar, a guilda simplesmente enviará outros aventureiros para resolvê-la. No entanto, os outros aventureiros talvez não sejam tão gentis quanto ele. Então podem tentar forçar o ilusionista a revelar seu segredo. Ao ouvir isso, o ilusionista finalmente concorda em mostrar o que está protegendo. Em seu esconderijo, um estranho vórtice se abre. Então o garoto encapuzado finalmente sai para um local aberto. Quando Celis vê os chifres dele, fica chocada, e ele rapidamente tenta escondê-los. Enquanto isso, Loki não se importa nem um pouco com a espécie dele. Em vez disso, elogia o garoto por seu magnífico feitiço de ilusão. Depois de agradecer pelo elogio, Loki se apresenta como um aventureiro qualquer de rank F, e também apresenta Celis. O garoto explica que se chama Lucira, e pertence à raça dos demônios. Em voz baixa, Celis pergunta a Loki se eles podem confiar em Lucira, já que os demônios são seres malignos. No entanto, Loki corrige o mal entendido dela. Embora os demônios sejam seres com uma grande quantidade de mana, ele explica que eles são apenas magos pacíficos, que preferem evitar confrontos. Em seguida, pede que Lucira mostre o que está tentando proteger. Ele concorda com a cabeça e começa a guiá-los pela floresta, fazendo Loki se perguntar por que está confiando neles com tanta facilidade. Lucira ressalta que Loki conseguiu enxergar através de sua ilusão com facilidade, o que significa que ele é um feiticeiro muito mais poderoso do que ele próprio. Apesar disso, Loki não tentou investigar seu segredo à força, então Lucira acredita que ele é digno de confiança. Pouco depois, eles chegam a uma ruína antiga. Nas profundezas da ruína, Lucira abre a porta de uma sala secreta. Então diz a alguém chamado Lord Geberga que voltou. Quando Loki entra atrás dele, fica chocado ao descobrir que o Sr. Geberga é na verdade uma galinha. Enquanto Lucira parece tratá-la com um respeito enorme, Celis simplesmente a descarta como uma galinha qualquer. Ao ouvir isso, Lucira fica furioso e informa que Geberga é na verdade uma criatura sagrada chamada Serafal. Curioso, Loki pergunta por que ele trata Geberga com tanta reverência. Lucira então revela que o pássaro mágico possui o poder de mudar o mundo. Ele explica que Geberga é descendente do Serafal original, que despertou o mundo deles no primeiro dia de sua existência. Segundo a lenda, o chamado do Serafal ajudou a definir a fronteira entre o dia e a noite, moldando o mundo até ele se tornar o que é hoje. Por causa disso, o Sr. Geberga possui o poder de abrir e fechar fendas dimensionais. Ao ouvir isso, Loki se lembra das palavras do vampiro, que lhe contou que um portal se abriria naquele mundo, permitindo que os deuses sombrios o invadissem. Loki se pergunta se o verdadeiro alvo dos vampiros é o Sr. Geberga por esse motivo, e Lucira confirma com a cabeça. Ele revela que sua tribo costumava viver pacificamente no norte, até que os vampiros invadiram o local e mataram todos para roubar a poderosa galinha. No entanto, o chefe da tribo entregou o Sr. Geberga a Lucira para que ele o mantivesse em segurança, e de alguma forma ele conseguiu escapar vivo do massacre. Desde então ele passou a viver naquele templo, pois sua tribo havia lhe dito que o lugar era protegido por uma barreira antiga. De repente, Loki crava sua espada no chão do templo. A lâmina quebra o piso com facilidade, revelando que não existe barreira alguma ao redor do edifício.
Como o templo está exposto, Lushira e o Sr. Geberga correm o risco de cair nas mãos dos vampiros. Loki pede que ele se mude para a capital, onde estará protegido. Lushira hesita, então Loki o tranquiliza dizendo que protegerá o Sr. Geberga, não importa o que aconteça. Como prova, ele mostra sua espada a Lucira, revelando que já derrotou o Lorde Demônio. Ao perceber isso, Lushira reconhece que Loki é o grande sábio. Loki então diz que ele fez um ótimo trabalho protegendo o Sr. Geberga, já que ele possui o poder de proteger o mundo. Ao ouvir isso, Lushira começa a chorar, feliz por saber que o sacrifício de sua família e dos membros de sua tribo não foi em vão. No caminho para fora, Lushira começa a discutir com Celis. De repente, Loki empurra Lushira para longe quando um vampiro tenta atacá-lo. Em seguida, ele golpeia o vampiro e o arremessa para longe. Chocado, o vampiro pergunta quem ele é. Loki se recusa a revelar sua identidade a uma criatura inferior, o que deixa o vampiro e seus companheiros furiosos, sabendo que eles estão atrás do Sr. Geberga. Loki fica sério e incinera todos os vampiros, reduzindo-os a cinzas. Perto dali, outro vampiro estava observando secretamente toda a interação. Para avisar seus companheiros, esse vampiro tenta escapar, transformando-se em inúmeros morcegos. Até mesmo Loki fica impotente diante dessa transformação, mas de repente, o Sr. Geberga solta um chamado poderoso. O chamado apaga o vampiro no meio da transformação, deixando Celis completamente chocada. Lushira explica que o Sr. Geberga controla o fluxo das dimensões. Ao se transformar em morcegos, o vampiro estava tentando atravessar a força para outra dimensão. No entanto, o Sr. Geberga se recusou a permitir isso, fazendo com que o vampiro fosse apagado da existência. Ao descobrir que a galinha possui um poder tão grande, Celis se pergunta por que o Sr. Geberga precisa da proteção de alguém. Lushira explica que os poderes da galinha só funcionam quando o alvo está no meio de uma viagem dimensional. Caso contrário, qualquer pessoa pode simplesmente pegá-lo como se fosse um pássaro comum. Mais tarde naquela noite, os três chegam à capital. Lá encontram Cia esperando por Loki. Celis imediatamente fica desconfiada dela, então Loki explica que ela é uma amiga. Ao ouvir isso, Celis começa a se gabar para Cia de ser a aprendiz de Loki. Em seguida, Cia diz a Loki que precisa conversar com ele em particular. Ela explica que a raça dos vampiros está realmente planejando algo muito grande. Durante sua investigação, ela descobriu que todos estão sendo liderados por um alto lorde vampiro, uma criatura poderosa capaz de controlar todos os vampiros e obrigá-los a cumprir suas ordens. Ao ouvir isso, até mesmo Loki fica preocupado, pois o alto lorde pode causar danos inimagináveis graças à sua inteligência e às suas forças poderosas. Este foi o final do terceiro episódio. Assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.